Om Ajnana-timirandhasya Gyananjana-shalakaya Chakshurunmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mukham karoti vachalam pangulang ghayate girim Yadkripatamaham bande Shri Guru Dinataram. Guruve Gaura Chandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namo Narayana Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Yudhiraye Hiro Sanatana Bhattara Gunat Srijiva Gopalabhata Dasa Raghunath Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 2, verso 57. É isso, 57? É, 57. Ya Savah Sarvatra Nabhisneha Statat Prapya Subham Nabhinandati Nadvesti Tasya Pragya Pratisthita. No mundo material, quem não se deixa afetar pelo bem ou pelo mal, que está sujeito a obter, sem louvá-los nem desprezá-los, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. Significado. No mundo material, há sempre algum abalo que pode ser bom ou ruim. Deve-se compreender que quem não se deixa agitar por esses abalos materiais, que não se afeta pelo bem nem pelo mal, está fixo em consciência de Krishna. Enquanto vivermos no mundo material, haverá sempre a possibilidade do bem e do mal, já que este mundo está cheio de dualidades. Mas quem está fixo em consciência de Krishna não se afeta pelo bem nem pelo mal, porque ele tem interesse apenas em Krishna, que é o absoluto totalmente bom. Essa consciência em Krishna o coloca numa perfeita posição transcendental, chamada tecnicamente de Samadhi. Verso 58. Yada samharate chayam kurmo niganiva sarvasa indriyanindriyartebhyas tasya pragya pratisthita. Peraí, estou abrindo para a Júlia. Aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, Não, pera assim aí. como a tartaruga recolhe seu... Retrair, aquele que é capaz de retrair seus sentidos, objetos sentidos, assim, Como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça, está firmemente fixo em consciência perfeita.
Significado: conhece-se um yogi devoto ou alma autorrealizada quando ele é capaz de controlar os sentidos conforme seu plano. A maioria das pessoas é, porém, serva dos sentidos e, portanto, segue tudo aquilo que os sentidos ditam. Esta é a resposta à questão formulada por alguém que quer identificar o comportamento do yogi. Os sentidos são comparados a serpentes venenosas. Eles querem agir bem à vontade e sem restrição. O yogi, ou devoto, deve ser muito forte para controlar as serpentes, como um encantador de serpentes. Ele nunca lhe permite agir independentemente. Há muitos preceitos nas escrituras reveladas. Alguns proíbem e outros permitem certas ações. A não ser que alguém seja capaz de seguir as permissões e proibições, abstendo-se do gozo dos sentidos, não lhe será possível estar firmemente fixo em consciência de Krishna. O melhor exemplo apresentado nesta passagem é o da tartaruga. A tartaruga pode a qualquer momento recolher seus sentidos e voltar a manifestá-los a qualquer hora com objetivos específicos. Da mesma forma, os sentidos das pessoas conscientes de Krishna são usados somente para alguma finalidade específica, aplicados a serviço do Senhor. Caso contrário, elas os recolhem. Assim, Arjuna está sendo ensinado a usar seus sentidos a serviço do Senhor e não para sua própria satisfação. Com esta analogia, em que a tartaruga conserva dentro de si os sentidos, aprende-se a mantê-los sempre a serviço do Senhor. Quer dizer, Krishna está falando aqui, se alguém quer praticar Bhakti Yoga, deve tentar controlar os sentidos. Pelo menos tentar o máximo da capacidade, não deixar eles arrastar para fazer o que quiser, a hora que quiser. Ao contrário, não tem jeito de praticar Bhakti Yoga, que a mente está sempre levando, e deixar toda hora a mente levar ao que ela, sentidos, quiser fazer, é impossível praticar Bhakti Yoga. Então, falando aqui que aqui está falando daquele que é capaz, ou se a gente não é capaz, não está nesse estágio de samadhi, então deve tentar ao máximo da capacidade fazer isso. E tentar significa engajar o máximo possível no serviço a Deus. Não só os sentidos, mas também a mente, ver onde que a mente está. Se a mente estiver em coisas materiais quase o dia todo, significa que a gente é materialista. Se a mente estiver pensando em como progredir espiritualmente, mesmo enquanto estiver fazendo coisas materiais, significa que a gente é espiritualista, pelo menos praticando real vida espiritual. Vida espiritual de verdade não é simplesmente recitar o nome, continuar a vida normal, não. Exige determinação, prática diária e sacrifício. Isso aqui é uma delas. Tentar ocupar os sentidos e a mente em Deus, seja na escritura, associação, serviço, oferecer coisa, prestar reverência, usar a língua, recitar o nome, o ouvido para escutar, o olho para ler, ver a forma. Isso vai treinando os sentidos, o máximo da capacidade. Dúvida aí?
59. Vishaya vinivartante niraharasya dehina rasavarjan rasopyasya parandristva nivartate. Vai ler. Para encontrar, Júlia? Posso ler. Tradução. A alma encarnada pode restringir-se ao prazer dos sentidos, embora gosto pelos objetos dos sentidos permaneça. Porém, interrompido tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela fixa-se em consciência. Se a pessoa A não ser que alguém esteja transcendentalmente situado, se a pessoa não se situar transcendentalmente, não lhe será possível evitar o desfrute dos sentidos. O processo de restrição do gozo dos sentidos por meio das regras e regulações é algo como restringir um doente de certos tipos de comestíveis. O paciente, porém, nem gosta dessas restrições, nem perde o interesse pelos alimentos. Do mesmo modo, a restrição dos sentidos por meio de algum processo espiritual, como não sei falar, Prabhu. Astanga Astanga Yoga, Yoga. Astanga Yoga. Astanga Yoga, Astanga Yoga em conexão com Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Asana, Pratyahara, Dharana, Dhyana, etc. é recomendada a pessoas menos inteligentes, que não tenham nenhum conhecimento melhor. Mas quem no curso do seu progresso na consciência de Krishna experimentou a beleza do Supremo Superior Krishna, perde o gosto por coisas materiais mortas. Portanto, as restrições valem para os neófitos menos inteligentes no progresso da vida espiritual. Mas essas restrições só valem até o ponto de se adquirir gosto pela consciência de Krishna. Quando se é, de fato, consciente de Krishna, automaticamente perde-se o gosto por coisas insípidas. Essas regulações devem existir igual o paciente que está doente deve restringir de algum tipo de alimento. Por isso que tem as regras e regulações. E depois, no estágio mais avançado, quando a pessoa saboreia um nível elevado da doçura, conexão com Deus, aí naturalmente ela perde o sabor pelas automaticamente. Mas até então, no nosso caso, existe regras e regulações, chama Vaidhi Bhakti. Bhakti caracterizada por praticar de acordo com as regras e regulações. É necessário. Dúvida aí? Prabhu, essa como se fosse uma troca, né, que a gente faz por algumas coisas. Ela vai se tornando também gradual, porque assim, eu vejo que muitas coisas que eu adorava fazer, eu já não gosto mais, e muitas coisas
eu prefiro fazer coisas que são relativas à consciência de Krishna, por exemplo, a própria aula, assim, é uma coisa que eu fico bem entusiasmada para fazer. E aí, quando a gente está nesse processo gradativo, a gente está nessa descrição aqui de Ashtanga Yoga ou nem isso? Não, isso aqui Ashtanga Yoga é outro processo, né? A gente não pratica Ashtanga Yoga, a gente pratica Ah, tá, Bhakti sim. Yoga, mas é similar porque Ashtanga Yoga tem certas restrições. Yama e Niyama, por exemplo, é igual Anukula, Pratikula, que se chama na nossa, é aceitar as coisas favoráveis e rejeitar as desfavoráveis. É similar a isso, mas não é Ashtanga Yoga, que ele deu um exemplo. Sim. Mas o nosso é Bhakti Yoga, a gente não pratica Ashtanga Yoga, é Bhakti Yoga. Mas o processo de restringir, na nosso estágio de vai de Bhakti, no termo de restrição, é similar. E Ashtanga Yoga também tem que restringir várias coisas. A pessoa tem que praticar várias, até mais do que em Bhakti Yoga. Ashtanga Yoga é bem mais difícil nessa era. Mas a gente também tem nossas regras e regulações também. Existem dois tipos. Aqui está falando, só que Ashtanga Yoga é recomendado para pessoas menos inteligentes. E quem é mais inteligente vai praticar Bhakti Yoga através das regras e regulações. E quem é mais inteligente do que isso, aí é o que falou depois aqui, já saboreia a doçura de Deus, aí ele já não pratica vai de baixo, pratica Raganuga Bhakti, que é atração espontânea. Ele não precisa seguir regras, porque automaticamente ele já deixou aquilo. Ou seja, ele não vai ter nem vontade mais de fazer nada que não está conectado com Deus. Então, não existe regra para quem não quer nada, que não seja Cristo ou Deus. Para que regra? Ele já está conectado 24 horas, para ele, regra ou não regra, dá na mesma, que ele não quer nada material. Então, isso é o estágio final. No nosso, existe regra e regulação. Quem pratica Bhakti Yoga é mais inteligente, menos inteligente, aí vai praticar outros tipos de yoga que é mais complicado, mais difícil, principalmente nessa era, que a vida é curta. E, e as austeridades nessa é bem mais difícil praticar e bem mais difícil controlar a mente através desses outros processos. Mas vai de Bhakti Yoga que a gente pratica também tem regras e regulações. As primeiras é aquelas 4, todo mundo sabe. Depois, quando é iniciado, tem mais algumas. E se alguém quiser progredir, segue essas todas, visando progredir interiormente, e aí praticando, ano após ano, vida após vida, até chegar nesse último estágio aqui que falou aqui. O processo é esse. O negócio é tentar nisso. Não é artificial, mas tentar. O problema é não tentar. Deixar a mente levar o que quiser fazer a hora que quiser, não. Deixar isso aí significa não estar tentando. Então, o negócio é ir progredindo gradualmente. Cada vez menos fazer o que os sentidos pede, tentar diminuindo aos poucos. 60.
Yatato hi api kaunteya purushasya vipaschita indriyani pramathini haranti prasabham mana. Vai. Os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Ajna, que arrebatam a força menos a mente de um homem que discriminação que se esforça por controlá-los. O homem de discriminação, discriminação significa discernimento, esse esforço para controlar. Então, Há muitos sábios, filósofos e transcendentalistas eruditos que tentam subjugar os sentidos. Mas apesar de seus esforços, mesmo os maiores deles, impelidos pela mente agitada, são às vezes vitimados pelo gozo dos sentidos materiais. Mesmo Visvamitra, um grande sábio e yogi perfeito, foi enganado por Menaka para desfrutar de prazer sexual. Embora o yogi estivesse se esforçando por controlar os sentidos, com rigorosas espécies de penitências e com a prática de yoga. E, naturalmente, há na história do mundo muitíssimos casos semelhantes. Portanto, quando não se tem plena consciência de Krishna, é muito difícil controlar a mente e os sentidos. Sem ocupar a mente em Krishna, não se pode afastar-se dessas ocupações materiais. Um exemplo prático é dado por Shri Jamunacharya, Yamunacharya, um grande santo e devoto que diz: desde o momento em que minha mente passou a ocupar-se no serviço aos pés de lótus do Senhor Krishna, e passei a sentir um prazer transcendental que se renova a cada instante, sempre que penso em vida sexual com uma mulher, meu rosto imediatamente olha para outra direção e cuspo no pensamento. A consciência de Krishna é um fenômeno tão transcendentalmente bom que, graças a ela, o prazer material se torna desagradável de imediato. É como se um homem faminto tivesse satisfeito a fome com suficiente quantidade de alimentos nutritivos. Maharaj Ambarisha também derrotou um grande yogi, Durvasha Muni, só porque sua mente estava ocupada em consciência de Krishna. Krishna está falando que os sentidos são muito fortes, impetuosos e carregam a mente, até mesmo a mente de um homem de discernimento, que se esforça para controlá-lo. Por esse motivo é que a gente simplesmente regula através das regras e regulações, e a gente não é capaz de controlar a mente e os sentidos, igual as grandes almas, ou as almas perfeitas conseguem, os Nitya Siddha, ou eternamente liberados. Por esse motivo é necessário seguir as regras e regulações e ir tentando a cada dia esforçar esse sentido gradualmente e conectando com Deus, né? E desenvolvendo amor por Ele, amor por outras entidades vivas também, por outras pessoas e purificando de luxúria para amor, que é uma coisa diferente da outra. E gradualmente progredindo nesse caminho. Dúvida aí?
61. Tani sarvani samyamya yukta shitamat para vasehi yasendriyani tasya pragya pratisthita. Sou eu? Pode. 61. Haribou, boa noite. Aquele que restringe seus sentidos, mantendo-os sob controle completo, e fixa sua consciência em mim, é conhecido como um homem de inteligência estável. Significado. Neste verso fica claro que a concepção mais elevada da perfeição da yoga é a consciência de Krishna. E se a pessoa não for consciente de Krishna, não lhe será absolutamente possível controlar os sentidos. Como foi citado acima, o grande sábio Durvasa Muni teve um desentendimento com Maharaj Ambarisha e, devido ao orgulho, Durvasa Muni acabou se zangando à toa. Portanto, não pôde controlar os sentidos. Por outro lado, o rei, embora não... Ficou irado devido ao orgulho. E então não pôde controlar seus sentidos. Por outro lado, o rei Embora não fosse um yogi tão poderoso como o sábio, mas um simples devoto do Senhor, tolerou calado todas as injustiças do sábio e por isso saiu vitorioso. O rei foi capaz de controlar os sentidos por causa das seguintes qualificações mencionadas no Srimad Bhagavatam 9.4, 18 ao 20. O rei Ambarisha fixou sua mente nos pés de lótus do Senhor Krishna. Ocupou suas palavras em descrever a morada do Senhor, suas mãos em limpar o templo do Senhor, seus ouvidos em ouvir os passatempos do Senhor, seus olhos em ver a forma do Senhor, seu corpo em tocar o corpo do devoto, suas narinas em cheirar o aroma das flores oferecidas aos pés de lótus do Senhor, sua língua em saborear as folhas de tula-se oferecidas a ele, suas pernas em viajar para o lugar santo onde seu templo está situado, sua cabeça em oferecer reverências ao Senhor, e seus desejos em cumprir os desejos do Senhor. E todas estas qualificações fizeram-no apto a tornar-se um devoto Matpara do Senhor. A tá palavra dando um zumbido aí, cara. Na hora que vai falar. tá, é. E agora? Melhor. Parece que melhorou. A palavra Melhorou. Matpara é muito importante neste contexto. Estudando a vida de Maharaj Ambarisha, aprendemos como tornar-nos Matpara. Srila Baladeva Vidya Bhushana, um grande erudito e acharya na língua Matpara, Na linhagem do Mato Pará. assinala que Mad Bhakti Prabhavena, eu ia ler, agora que eu vi que é uma frase enorme. Significa o Só sentido. iremos controlar os sentidos por completo à força do serviço devocional a Krishna. Também às vezes se dá como exemplo o fogo. Como o fogo ardente queima tudo dentro de uma sala, o Senhor Vishnu, situado no coração do yogi, queima todas as espécies de impurezas. O Yoga Sutra também prescreve meditação em Vishnu, e não meditação no vazio. Os pretensos yogis que meditam em algo diferente de Vishnu simplesmente desperdiçam seu tempo numa busca inútil de alguma fantasmagoria. Temos de ser conscientes de Krishna, devotados à personalidade de Deus. Esta é a meta da verdadeira yoga.
Tem dúvida aí? Não, Prabhu. 62. Jayato Vishayam Punsa Sangastis Supajayate Sangat Sanjayate Kama Kamat Krodho Vijayate. Vai ler. Júlia, Posso ler? Não seria você? não, senão eu vou de novo, né? Tá bom. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego se desenvolve a luxúria, e da luxúria surge a ira. Alguém que não é consciente de Krishna sujeita-se a desejos materiais enquanto contempla os objetos dos sentidos. Os sentidos precisam de verdadeira ocupação. E se não estiverem ocupados no serviço transcendental amoroso ao Senhor, eles, de certo, procurarão ocupar-se a serviço do materialismo. No mundo material, todos, incluindo o Senhor Shiva e o Senhor Brahman, sem mesmo precisar mencionar os outros semideuses nos planetas celestiais, estão sujeitos à influência dos objetos dos sentidos. E o único método para sair deste labirinto da existência material é tornar-se consciente de Krishna. O Senhor Shiva estava meditando profundamente, mas quando Parvati agitou-se para o prazer sensual, ele Não, concordou. peraí. Agitou, Ai, quando sim, fala perdão. que agitou para Agitou o prazer para. sensual. Uhum. Ele concordou com a proposta e, em consequência, nasceu Kartikeya. Quando era um jovem devoto do Senhor, Haridasa Thakura foi igualmente tentado pela encarnação de Maya Devi. Mas Haridasa passou facilmente no teste devido à sua devoção imaculada pelo Senhor Krishna. Conforme ilustra o verso acima mencionado, de Shirya Sri Jamunacharya, Mudacharya, um devoto sincero do Senhor, evita todo o gozo dos sentidos materiais devido ao seu gosto superior pelo prazer espiritual na companhia do Senhor. Este é o segredo do sucesso. Portanto, quem não está em consciência de Krishna, por mais que possa controlar os sentidos através da repressão artificial, com certeza acabará fracassando, pois o menor pensamento de prazer dos sentidos o agitará e buscará satisfazer seus desejos. E até mesmo Shiva e Brahma ficaram agitados pelos sentidos materiais no momento que eles dispersaram na consciência de Krishna. Isso foi para mostrar o tanto que a mente e os sentidos é forte, materiais. Por isso que exige da gente uma prática diária e regras e regulações de tentar ser determinado, pelo menos tentar
para gradualmente purificar a mente e o sentido. Uma coisa aí? Prabhu, assim, é, Shiva e Brahma estão a serviço de Deus, né? E, no caso, como fica então essa relação se eles são, a gente pode dizer que eles são sensíveis aos sentidos materiais? Eles são semideuses, Hum, não é passível de erro, mas esse passatempo deles foi para ensinar a gente o tanto que esses sentidos e mentes são poderosos materialmente falando. Então aconteceu isso com ele, para ensinar a gente o tanto que os sentidos e mentes materiais e por que que a gente deve praticar Bhakti de maneira determinada. Para ensinar a gente isso, por esse motivo. Para ensinar. Ninguém deve pensar que eles têm isso, que eles têm algum defeito. Ninguém deve, ninguém deve pensar isso deles. Mas para ensinar a gente, isso aconteceu. Aconteceu com outros sábios, grandes sábios, igual falou aqui Vishwamitra. Também se tornou depois grande sábio quando ele está no processo de prática. Aconteceu com ele algumas vezes. Só depois ele alcançou o status de alma liberada. E isso mostra que a gente tem que ser determinado para praticar, para um dia, alguma vida, ficar também liberado. Não é uma tarefa fácil, mas se pratica sério e determinado nessa vida, pode ter chance de receber outro corpo humano na próxima vida e continuar de onde parou nessa. Infelizmente isso. E está falando de estágio Samadhi, e que a Arjuna perguntou quais são os sintomas. Isso para a gente é inimaginável. Até para grandes sábios é o que falar para a gente. Então, isso é a distância igual do oceano para nós. Alma super condicionada e pequena para esse tipo de sintoma que está falando de grandes, grandes almas. São poderosos mais até do que Vishnu, o próprio Senhor Supremo. Que eles controlaram Deus por amor e afeição, eles ficam mais poderosos que Vishnu. Eles controlaram Deus pela devoção. Então Deus é controlado por eles. Por isso é que se a gente tenta servir eles, é melhor do que servir Deus, porque a misericórdia está com eles, não com Krishna direto. Então, eles são mais poderosos. Então, esses são as almas perfeitas. A gente vê a diferença de um nosso para eles. Então, quando fala esses sintomas aqui, se a gente pensar, pode ser que eu tenha um pouco disso, isso simplesmente é tudo ilusório. Aqui está falando de algo perfeito, é um estágio inimaginável. Se alguém tenta compreender com a própria mente, a mente é material. Esse estágio aqui é transcendental à mente e o sentido. Então ninguém pode compreender. Se tentar, vai ocorrer falha.
Aqui está falando do estágio final. E agora aqui, ó, começou a falar nesse verso, começou a falar de como os sentidos é poderoso, como ele desenvolve, ó, através de contemplar os objetos sentidos, desenvolve apego, tal apego, luxúria, de luxúria, a ira. Se a luxúria não for satisfeita, a pessoa desenvolve a ira. E quantas pessoas matam, sai no jornal direto. Ah, a mulher traiu. Ou então a mulher, o namorado ou o esposo traiu. A mulher vai e mata o cara. Ou o cara vai e mata a mulher. Acontece isso quase todo dia. Tem notícia por causa disso. É só aquele que está no estágio perfeito que não vai ter nada disso. E ele está contemplando a forma de Deus, o nome de Deus 24 horas, sem parar. É só essas almas perfeitas. As outras estão praticando de acordo cada um com seu nível e tentando, através do canto, recitação do nome, escutar, ler, etc., seguir as regras e regulações, concentrar mais em Deus e ir transcendendo, purificando a mente, sentido. Sessenta e três. Krodhat bhavati samoha, samohat smriti vibhrama, smriti bhramsad buddhinaso, buddhinasat pranasyati. Da ira surge completa ilusão, e da ilusão a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência, e ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Pelo desenvolvimento da consciência de Krishna, podemos entender. Rupa Goswami nos deu essa direção no Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2, 258. Pelo desenvolvimento da consciência de Krishna, podemos entender que tudo tem sua utilidade no serviço ao Senhor. Aqueles que não têm conhecimento da consciência de Krishna tentam evitar artificialmente os objetos materiais e, como resultado, embora desejam libertar-se do cativeiro material, não atingem a perfeita fase de renúncia. Sua aparente renúncia chama-se Prólogo. ou menos importante. Por outro lado, quem é consciente de Krishna sabe como usar tudo a serviço do Senhor. Por isso, não se torna vítima da consciência material. Por exemplo, para um impersonalista, o Senhor ou o Absoluto, sendo impessoal, não pode comer, enquanto um impersonalista tenta evitar os bons comestíveis, o devoto sabe que Krishna é desfrutador supremo e que ele come tudo o que lhe é oferecido como devoção. Assim, após oferecer saborosos alimentos ao Senhor, o devoto aceita os restos, chamado prashada. Assim, tudo fica espiritualizado, e não há o perigo de uma queda. O devoto aceita a prashada em consciência de Krishna, e ao passo que o não devoto a rejeita, por considerá-la material. Portanto, devido à sua renúncia artificial, o impersonalista não pode gozar a vida, em virtude do que uma leve agitação da mente volta a arrastá-lo para o poço da existência material. Afirma-se que tal alma, mesmo que se eleve até o ponto da libertação,
cai novamente o devido a não ter suporte no serviço devocional. Falando aqui que o comentário para o impersonalista é muito mais difícil, que ele não engaja os sentidos e a mente no serviço a Deus. O Bhakti Yoga é menos difícil, apesar de exigir também, mas o impersonalista é mais difícil ainda. Daí, 64. Raga Dvesha Vimukta Istu Vishaya Indriya Ischara Atma Vasyair Vidheyatma Prasadam Adhigachati. Aquele que Mas, li. mas uma pessoa O meu tá livre, escrito diferente, Prabhu. mas uma pessoa livre de todo apego e aversão É capaz de controlar seus sentidos e é através capaz e é capaz de controlar seus sentidos através dos dos princípios princípios. reguladores da liberdade, pode obter a misericórdia completa do Senhor. Significado: já foi explicado que alguém pode aparentemente controlar os sentidos mediante algum processo artificial. Mas se os sentidos não estiverem ocupados no serviço transcendental ao Senhor, há toda a possibilidade de uma queda. Embora a pessoa em plena consciência de Krishna possa dar a impressão de que está no plano sensual, por ser consciente de Krishna, ela não tem apego às atividades sensuais. Quem é consciente de Krishna só se preocupa com a satisfação de Krishna e nada mais. Portanto, é transcendental a todo apego e desapego. Se Krishna quer, o devoto pode fazer qualquer coisa que normalmente é indesejável. E se Krishna não quer, ele deixa de fazer aquilo que normalmente teria feito para sua própria satisfação. Portanto, agir ou não agir está dentro do seu controle, porque ele age somente sob a direção de Krishna. Tal consciência deve-se à misericórdia motivada do Senhor, e o devoto pode obtê-la apesar de estar preso à plataforma sensual. E pode obtê-la apesar de estar apegado à plataforma sensual. Já o impersonalista tenta rejeitar artificialmente e não fazer serviço. Ele pode fazer aqui por não ter engajar no serviço a Deus, ele não vai ter progresso nesse caminho. Ele vai estar simplesmente renunciando tudo, inclusive serviço a Deus. Ele vai ficar sem nada. É similar ao budista, é o vazio. É similar a isso. Livre do apego e aversão, é capaz de controlar seus sentidos através dos princípios regulativos. Pode obter completa misericórdia do Senhor.
65. Ashade sarva dukharam hanir asyo bhajayate dasana chetta sohyasu buddhi vajavatistate. Então, para aquele que está satisfeito em consciência de Krishna, os 3 tipos de misérias da existência material não existe mais. Em tal consciência satisfeita, a inteligência da pessoa é bem estabelecida brevemente. Aquele satisfeito consciente de Krishna, 3 tipos de miséria causada pelo corpo e mente, pelo sol, calor, semideus, chuva, por outros animais e insetos, não existe mais. Tal consciência seja satisfeita, real inteligência é em breve estabelecida. Isso é real inteligência. Inteligência para as escrituras religiosas ou espirituais não é saber matemática ou geografia ou algum tipo de filosofia, não. É isso aqui que está falando. É ser sóbrio ou fixa em todas as circunstâncias da vida e, principalmente, desenvolver amor por Deus, fixar a mente. Isso é real inteligência das escrituras. Uma coisa aí antes de cantar? Prabhu, uma pessoa, então, que ela tem essa consciência, ela viria, então, a esse mundo material por qual motivo? De novo, na última mesma pergunta. Eu acho que sim. Pois é. Porque você havia dito na outra, porque talvez ela tivesse um propósito de, de a serviço de Krishna? Eu não me recordo, Prabhu. Eu tenho essa falha, eu esqueço as coisas. É porque o negócio não é Mas eu decorar, né? posso rever, eu posso rever a aula. É Uhum. entender, né? Uma vez que entende, aí não tem, Não, não, não não há tem essa dúvida mais. questão de. Não tem dúvida. Uma vez que Uhum. entende, refletiu, é isso, não é uma coisa para decorar, né? Sim. Porque se for decorar, eu posso falar 1000 vezes, amanhã esquece. Uhum. Sim. Uma coisa para refletir e entender, né? Essas almas que já têm isso, quando elas vêm a esse mundo, é para lembrar a gente de Deus. Só para esse motivo. Para lembrar a gente para onde esse mundo não é nossa casa. Existe uma casa transcendental, eterna, e que Deus mora lá. O objetivo da vida é aproximar daquela real casa. As almas vêm para isso. Elas já vieram de lá. Elas vêm para lembrar isso. Só isso. Por esse motivo que elas vêm. Misericórdia. Quando Deus não vem pessoalmente, ele envia essas almas para cá. Tem segredo nenhum, é simples. É só isso.
Larito vai cantar. Na hora do Haribo é só no começo que tem o Nitai Gaur. Nitai Gaur, Haribol, 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 Haribol. Só no começo. Até porque é difícil para alguns falar no final. Mas só no começo. Foi só Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Hare. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudev, Gurudeva, Jaya Gurudev. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudeva, Jaya Gurudev. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. Nitai Gaura Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda Dev Ki Jai. Padmo Vishnu Pad Brahman Parivaya Kacharya Sutta Shri Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Jai. Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Jai. Guru Bhagavad Ki Jai Sadhu Goswami Jai. Prabhu Ki Jai
Jai. Panchatattma Shri Gaur Hari ki jai. Shri Navadvip Jai. Vrindavan Dham ki jai. Jai. Shrimad Jai. Bhagavad Gita ki jai. Shri Arjuna Jai. Bhagavan Shri Jai. Krishna Chandra ki jai. Jai. Bhagavan Sinhadev ki jai. Bhakta Prabhat Jai. Maharaj ki jai. Jai. Amacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Shri Ved Vyas Muni Jai. ki jai. Patit Jai. Pavan Nityananda Ram ki jai. Todos os Jai. gozantes ki jai. Shri Jai. Harinam Sankirtana ki jai. Gaur Jai. Premanande Hari Hari Bo. Haribo. Hallelujah. Haribo. Haribo. Boa Boa noite a noite. Bo. todos.